7 coisas que Deus abomina, odeia e detesta, com explicação. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, nova versão internacional, diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Todos esses pecados são abomináveis aos olhos de Deus. O Senhor não se compaz com a mentira, com a discórdia, com a arrogância, com a perversidade e com a maldade. Deus abomina e detesta todas essas coisas. Esses 7 pontos citados em Provérbios 16 são frutos do pecado, mas não estão relacionados aos 7 pecados capitais. Veja as 7 coisas que Deus abomina, explicada ponto a ponto. Primeiro, olhos altivos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, diz assim: não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. A arrogância menospreza o próximo e trata os outros com desdém. Jesus também foi tratado com desprezo. Quem age orgulhosamente de forma arrogante não se preocupa com o próximo. Jesus Cristo, que é Deus, foi humilde, manso e recebeu a todos com amor. O Rei dos Reis sempre foi bondoso para com todos. Quem somos nós para agirmos com arrogância? Língua mentirosa. Provérbios 12, 22 diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O diabo é mentiroso e pai da mentira, conforme João capítulo 8, versículo 44. Nada que provém da mentira é proveitoso. Não existe mentira boa ou mentirinha. Deus é verdadeiro e se agrada daquele que fala a verdade. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. 1 João capítulo 3, versículo 12 diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim foi o primeiro homicida relatado pela Bíblia. Movido pela inveja, ele assassinou Abel, o seu próprio irmão. Essas pessoas são movidas pela maldade e são capazes de derramar sangue, direto ou indiretamente, para benefícios próprios. Os homicidas não herdarão o reino de Deus, e as consequências desses atos são graves. Coração que traça planos perversos. Provérbios capítulo 6, versículo 12 diz assim: o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. O perverso é uma pessoa com prazer em prejudicar o próximo. Nesse trecho, Deus disse que odeia aquele que não tem caráter, aquele que não tem escrúpulos para alcançar os seus objetivos, nem que seja necessário prejudicar alguém. O versículo diz que o perverso anda de um lado para o outro, por isso devemos ter cuidado para não estarmos envolvidos nos seus planos maldosos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Isaías 59, versículo 7 diz assim: seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Esse trecho está ligado às pessoas que sempre estão dispostas em maquinar o mal. Os pés, neste versículo, estão ligados à ação, a tomar a iniciativa ao invés que buscar e praticar o mal. Esteja sempre disposto a praticar o bem. Afasto os pés de todos os caminhos mal para obedecer a tua palavra. Salmos 119,
Salmo 119, né, verso 101. Faça o bem, use os seus pés para manter-se no caminho do Senhor. Sexto, testemunha falsa que espalha mentiras, como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda. É o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Provérbios 25, 18. O falso testemunho, a popular fofoca, é algo detestável diante de Deus. Quem se utiliza de falso testemunho age de má fé, prejudicando o próximo. Espalhar mentiras gera injustiça e uma hora ou outra quem espalha a mentira pode tornar uma vítima dela. De bom testemunho, haja com justiça. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João capítulo 3, versículo 7. Sétima, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Tito, capítulo 3, versículo 9, diz assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Deus abomina aquele que provoca discórdia entre irmãos. Esse sétimo ponto, a Bíblia nos diz que a sua alma abomina aquele que se aproveita da palavra de Deus para provocar contenda. Comete um grave erro. Cristo, enquanto esteve na terra, teve que enfrentar muitas pessoas que se utilizavam das Escrituras para criar tumulto, enquanto Jesus realizava milagres, chegando a curar no sábado, em 7 ocasiões. Muitos religiosos queriam discutir a legalidade do ato. Infelizmente, certas questões bíblicas podem afastar as pessoas de Deus. Por isso, qualquer dúvida quando a palavra de Deus deve ser tratada com respeito, buscando entendimento e evitando discussões. Quem alimenta discussões, causando discórdia entre irmãos, age contra o Evangelho de Cristo. Pois muito bem, meus irmãos. Aqui eu falei 7 coisas que Deus abomina. Mas tem mais coisas, tá certo? Que Deus abomina, né? Inclusive, né? A gente for lá buscar a história de Noé, né? Deus acabou com a terra ali, né? Com os seres humanos ali. Então, da criação ali até o dilúvio ali, houve muitos pecados, né? Muitos pecados. Então, Deus ali mandou ali o dilúvio. Somente salvou ali a família de Noé. Depois veio Sodoma e Gomorra. Também Deus acabou com essas 2 cidades por causa dos seus pecados. E assim, sucessivamente aí, a Bíblia fala de muitas destruições que Deus aí destruiu aí povos. Jericó também foi uma cidade que na mão de Josué, ela foi derrubada por causa dos seus também pecados. Ali a muralha de Jericó ali foi derrubada e somente a família de Raabe que foi salva, porque ela creu em Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus morreu na cruz para nos justificar. Então, a justificação é pela graça, né? Jesus morreu, então nós tivemos a graça que Deus Pai mandou o Filho para nos salvar. Então, ele morreu na cruz para nos salvar. Então, ali nós fomos justificados ali. Então, precisamos de crer. Depois, nos chama para nos santificar, santificação. Então, quer dizer, do batismo ali até a nossa morte, ou o arrebatamento da igreja, né? Quando a gente for julgado ali, então nós somos chamados para ser santos. Ah, mas nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores, mas Deus nos chama para ser santos. Então nós temos que santificar, nós somos santificados. Então durante aí nós temos que buscar a santificação, sermos salvos. Tá certo?
para o final, né? Na hora do julgamento, para termos a glorificação, né? A glorificação, ter um corpo glorificado, para que possamos viver aí a vida eterna. Então, meus irmãos, independente de igreja, estou falando, independente de igreja, não importa a sua igreja, mas se você considera cristianismo, cristão, acredita em Jesus, acredita na cruz, que Jesus veio para te salvar, então, meu irmão, se você apoia os pecados, como tem muitos aí que apoiam o pecado, né? Como eu falei, Sodoma, Gomorra, foi destruído por causa dos seus pecados. Então, se você apoia, infelizmente você não é cristão, não, tá certo? E o cristão verdadeiro é aquele que é contra aqueles que praticam esses tipos de pecado, né? O aborto, por exemplo, né? O pessoal aí está lutando aí para ter um aborto, quer dizer, aborto é assassinato, né? Quer dizer, você tirar uma criança aí já na hora de nascer, 9 meses, sofrer um aborto aí, porque não quer aquela criança, é pecado, Deus condena. Se você é a favor disso, me desculpa, você não é cristão, tá certo? Então, vê direitinho com quem você anda, com quem você acredita, né? Porque, cuidado, quando a gente for julgado, Jesus Cristo é amor, mas também nosso Deus é fogo consumidor, tá certo? Ele é justo. Então, se você não estiver na linha certinha com ele, se você anda na contramão da Bíblia, que eu falo, porque o que a Bíblia prega, muitos aí não quer aceitar não, meus irmãos. Então, isso aí, infelizmente, aí é complicado, tá certo? Então, eu já mostrei já, né, 7 pecados aí que Deus condena, e tem mais, tem muito mais pecados aí, tá certo? Então, fica na paz.